Falando do Eduardo aí, engraçado, o pessoal sabe da história, a gente sabe, né, convive e tal, mas você conviveu com o Eduardo, né, desde os primórdios, né, você morava aqui em BH, ele chegou a morar com você, né, e tem uns perrengues com ele, você teve, que eu falo assim, a vivência pra mim é muito mais importante, porque a pessoa identifica muito mais com o seu trajeto do que com a vitória. Porque é muito fácil o Alex hoje falar, poxa, eu passei por muita coisa, hoje eu tô conseguindo as coisas, mas ninguém sabe que você morou aqui, chegou até cortar luz. Tudo. Morou com o Eduardo. E o Eduardo, igual, pelo que eu sei, pelo que você até comentou aqui antes da gente começar, que o Eduardo, né, você começou com ele desde o comecinho ali mesmo, antes dele ser o Eduardo Costa. A gente foi fazer uma temporada numa casa aqui em Belo Horizonte, lógico que isso aqui vai para o Brasil inteiro, mas em Belo Horizonte tinha uma avenida em Belo Horizonte chamada Catalão. Ali na Catalão tinha uma casa de esquina ali, rapaz, e nós começamos a cantar ali. Era uma quarta-feira e o negócio dando certo, assim, a galera ia atrás, gostava de fazer, vamos lá ver o show e tal. Nesse dia eu conheci o Eduardo, num dos dias, numa dessas quartas-feiras, me aparece ele lá, que é a figura, né, baixinho, mas assim, sem nenhum repertório de nada, de onde você veio, não tava na noite de onde cantando? você veio, pra onde você vai, nada, não tinha o que falar comigo, assim. Tava fazendo muito sucesso também, e, pô, ele queria me conhecer também, falou, pô, tem que conhecer esses caras, né, pô, os caras deram certo aí, eu tenho que ver esses caras. Eu fiquei conhecendo ele, apaixonei com ele na hora, foi amor à primeira vista, meu e dele, assim, foi um negócio de irmão mesmo, foi uma conexão assim na hora. Bateu, né? Rapaz, eu conheci o Eduardo naquela noite ali, na quarta-feira, naquele dia mesmo, foi dormir lá em casa. É incrível. Ele morava aqui em BH já? Ele morava em lugar nenhum, não sei nem onde é que ele tava morando. O Eduardo tava procurando a vida, né? Era um cara que tava indo. Um cara que tava, pô, necessitado mesmo, velho. Eu vi o Eduardo mal mesmo. Você viveu com ele na época, igual ele também com você, na época que vocês precisavam mais, né, cara? Ele antes de mim era bem pior. Quando ele chegou, quando ele veio, que eu tive essa conexão com ele, ele já tava, o Juninho já tava ajudando ele, o Juninho da Jéssica Rodrigues, né, que tinha uma banda, chamava Caipira. Aí eu não lembro, eu lembro da banda na época, mas eu cheguei a ver foto e tal. Eu lembro que ele era um dos integrantes da banda, mas nem atinava para isso. Então ele estava começando, ele tinha melhorado, ele era bem pior, assim, financeiramente. Então, ele também não tinha dinheiro para nada também, não, estava derrubado e tudo. Eu conheci ele, levei ele para casa, e ele foi para minha casa, e ali nós começamos a prosear e contar caso, e de onde ele veio, para onde ele vai, e ele mentiroso pra caramba, e eu também. Aí ele não sabia, nós não sabíamos que contava mais mentira um pro outro, né? Porque o Eduardo... A mentira é bom, senhor. Eu, o Eduardo e o César Menotti, nós somos três mais mentirosos que existiu no mundo sertanejo. Rapaz, o que eu atendi de Zezé de Camargo no meu telefone sem ser o Zezé foi muitas vezes. Alô, ô Zezé, tá bom? Ô, rapaz, não vai dar pra eu ir, não. Isso aí no meio dos outros. Aí. O Eduardo era tão mentiroso, o Eduardo mentia tanto, que ele mentiu pra mim que ele nasceu no Catalão, no Goiás. Não foi aqui em Belo Horizonte que nasceu? Ele é de Belo Horizonte, eu fui descobrir depois. Ele falou comigo que ele era do Catalão, no Goiás, ele era parente do Amado Batista, senhor. Oi, deixa eu te falar um negócio. Ele me contou isso aí e, por fim, ele começou a me contar que umas músicas eram dele. Essa música tal é minha, essa aqui é tal. Não tinha, você só tinha acesso a saber se era ou não era se você tivesse o disco. Não tem um Google hoje. Hoje, se eu chegar pra você e falar com você, música tal é minha, o cara bate no Google lá e vê o nome lá de baixo, pô. Rapaz, ele mentia pra mim de um tanto, mas eu também contava tanta mentira pra ele. E ele tava sofrendo na época de uma mulher, rapaz... E ele duro, mas duro, e ficou lá em casa. Aí nós conhecemos ali, ele ficou lá em casa, e depois ele voltou para não sei onde é que ele estava morando, no outro dia foi embora e tal, mas aí nós ficamos amigos, aquele negócio todo. No final da história, vou adiantar bastante, ele arrumou uma mulher aí na época aí, que ajudou ele um bocado aí, a mulher tinha alugado um apartamento para ele lá no Sion. E eu tinha nesse apartamento, fui lá, pô, legal, ele tava lá, e tinha uns instrumentos que ele fazia show, ficava lá, um teclado que ele usava, um violão, isso agora, rapaz, eu não sei que cargas d'água que ele arrumou uma confusão com essa mulher. E a mulher, nem sei se ele namorava ela, o que eu não sei o rolo, né, mas
tumulto. Um dia ele me liga, Alex, você tá onde, caramba? Eu falei, rapaz, eu tô não sei aonde, tô em tal lugar aqui. Pelo amor de Deus, vem aqui em casa, vem aqui em casa. Cheguei aqui, a mulher aqui, rapaz, que tava me empresariando, não sei o quê, trocou a fechadura da porta, deixou meus trem tudo pra fora, desse jeito. Mas os meus instrumentos, os meus negócios ficou tudo lá pra dentro, e eu não tenho como entrar, e rapaz, eu não tenho o que fazer, não. Você vem cá, eu não tenho pra onde ir. Na guarida. Então foi aí que ele começou a morar com você de verdade mesmo, né? Foi nessa época? Falei, meu filho, você vai morar lá em casa, nós vamos morar junto. Morava você e o Alan? Não, eu morava sozinho. Eu morava sozinho, o Alan morava em outro apartamento. Falei, não, você vai morar comigo, bicho, você tá doido, vambora. E ali era o seguinte, eu ganhava muito dinheiro, eu gastava mais do que eu ganhava, normal. Artista, jogador de futebol era tudo assim, não era desregrado. Gastava demais, então assim, bicho, para pagar conta de luz, de água, esquece, condomínio, aluguel, isso aí. O último, né? Uma primeira diversão. Quando dava. Você primeiro o carro importado. Você comprava o carro, pagava a prestação, pra eles não tirar o carro da gente. Mas já foram buscar carro meu em show já. Sabe que não mudou isso hoje em dia, não. O pessoal vive muito de aparência, né? Vive, mas eu na época, meu filho, eu tava cantando às vezes, eu ficava sabendo, ó, o oficial de justiça tá lá, levou seu carro. Falei, nossa, tira meus treinos de dentro pelo menos. Levava o carro embora. A necessidade era a última coisa, né? Teve uns outros, eu pegava dinheiro emprestado com os outros, o cara ia lá armado, querendo matar a gente, acalmava o cara. Não, só vem cá, entra aqui pra dentro. Vamos beber um golo aqui, acabar pegando. Bota com as mãos. Não, eu pegava dinheiro emprestado com o cara de novo. E o Eduardo foi morar comigo. No que ele foi, peguei ele lá despejado, levei ele lá pra casa e ali ele ficou comigo até fazer sucesso. Ele foi morando, nós moramos em Lagoa Santa junto, num sítio que eu tinha alugado lá, rapaz, mas eu fazia festa o dia inteiro. O Eduardo nunca foi de beber. O Eduardo não dá certo com bebida alcoólica. O Eduardo bebe uma cachaçinha, né? Até bom você falar isso. Eu queria que, já que você é grande amigo dele, realmente você vivenciou com ele, eu queria que você falasse pro pessoal, porque o que eu mais ouço, o Eduardo, eu pelo menos que eu vi o Eduardo encontrando com ele, eu vi que ele não bebe. Não, todo mundo é doido pra beber uma com ele, não vai conseguir, vai beber café e fumar um cigarrinho de palha. Aí, não, o que mais ouve o pessoal que não conhece, fala, o Eduardo bebe demais, bebe sim, não. Mentira. O Eduardo bebe mesmo, não bebe. O Eduardo é o cara mais sistemático que você vai conhecer, que você já conheceu em toda a sua vida. O Eduardo não bebe porque ele é sistemático. Ele nunca deu certo com bebida. Eu acho que ele tomou raiva de bebida, foi por causa de mim. Que eu bebia demais. Mas demais. Ele me xingava. Você tem que parar com isso. Lá em casa era festa todo dia. E a gente tava festando lá, o Eduardo ficava no quarto. Ele não bebia. Então ele não enturmava. Ele tomava um tiquinho, ficava ali, contava um bocado de piada, um trem, o pessoal não conhecia ele, eu ficava, e ia entrar pro quarto, fora e pronto. E ele foi morar comigo nesse sítio lá na Água Santa, meu irmão. E eu daquele jeito, né? Pagava, não pagava, tinha coisa que pagar, embolei os aluguel tudo lá do sítio. O Eduardo aluguel não era o Eduardo não tinha, não era meu, não. Eu nunca fui. Eu não gosto, eu sou um cara. Eu tava vendo o Zé Felipe falando esses dias, e ele agora falou que ele alugou a casa lá, né? Eu sou igualzinho ele. Eu tenho fobia. Eu não consigo morar num lugar e ficar muito. Achar que eu vou ficar o resto da vida nesse lugar. Não dou conta, não. Eu, tipo assim, eu moro 3, 4 anos, mas 5 eu tenho que ir embora. É até bom pra você seguir também, né? Eu vou embora. Então, sempre eu tenho casa minha, tá fechada, é minha, tá lá. Liga aí pra minha mulher que você vai ver. Ela não entende isso até hoje, tá lá. E eu pago aluguel numa e a outra tá parada lá. Aqui eu vou fazer um estúdio, vou fazer um trem, tá lá. Depois, conforme for, até venda aqui trem. Alex, peraí, só voltar um pouquinho aqui. E por falar em aluguel, como é que ficou lá o sítio, a situação sua no sítio lá de Lagoa Santa? Deixa eu te contar um negócio. Atrasei lá uns 3 aluguéis, meu filho. A mulher do sítio lá na Lagoa Santa era brava num tanto. Pensa numa baixinha, uma senhora, rapaz. Eu tinha um medo daquela sistemática. Mulher. Não, ela me ameaçava de tirar de lá e chamar a polícia e arrancar e eu fazendo festa, aquele negócio tudo. Morava você, Eduardo, lá? Eu, Eduardo. Rapaz, essa mulher mandou a notificação lá e falou que eu tinha tantos dias para poder desocupar o sítio e deixar o dinheiro que ela ia fechar, ela levar tudo. Meu irmão, eu e o Eduardo, nós fugimos de madrugada, irmão. Eu tinha um cadete na época, eu abri o cadete, nós fomos jogando os trem lá pra dentro. Ficamos agora lá e rachamos na marva. Falei, eu vou pagar essa mulher como? Vamos embora daqui que ela nem as roupas. Ela falou, não vou, eu vou fechar o sítio, vocês não tirar nem cueca daí de dentro.
Cara, deixa eu te falar uma coisa aqui que é particular a mim. Eu tenho um déficit de atenção muito grande e sempre esqueço as coisas. Esse negócio de sair às pressas aí não é bom não, cara. Sempre fica uma coisa pra trás. Só que você não sabe da maior. Eu tinha pegado uma viola, mas o Eduardo pegado uma viola emprestada com o Tiago do Beto e Tiago. O Beto e Tiago estava estourado na época também, com as músicas tocando em rádio. Pegamos emprestado uma viola, cara. Uma viola caríssima que o empresário do Beto e Tiago tinha dado pro Tiago, cara. A viola era assim. O velho, que era empresário do Tiago, perguntava para ele dessa viola o tempo inteiro. E ele deixou essa viola emprestada comigo e com o Eduardo, nós tocando essa viola e tal. Meu irmão, essa viola tem até um caso que foi contado do Jô Soares, que o Eduardo contou no Jô e contou no Danilo Gentili também. Meu filho, isso não é o que aconteceu, não. Nós esquecemos a viola pra trás. Lá no sítio? Fomos embora tranquilo. Pagamento aí. Levamos tudo. Quando chega no outro dia, a mulher liga. Cadê vocês que eu vi que vocês foram embora, porque não tem mais nada aqui, tiraram tudo, aquele negócio todo. Ela vira e fala assim, mas eu achei um negócio que vocês esqueceram aqui, isso aqui é de vocês, né? A viola, irmão. Era cara a viola? O quê? O problema não era cara, como é que eu ia... Intimação, Só né? que sabe o que ela falou? Essa viola tá indo pra minha casa. Ela só sai de lá se pagar os aluguéis atrasados, conta de luz atrasada, conta de água atrasada. Você quer saber da maior? Eu e o Eduardo não tinha uma nica no bolso. Não tinha como pagar, nós não tinha como pagar. Sabe quem que pagou pra resgatar? O resgate da viola. O Tiago. O Tiago falou que eu lembro como se fosse hoje. O Tiago assinou o cheque, fez o cheque do valor, me deu o cheque, eu fui lá, levei pra mulher, paguei tudo. Mas deixa eu te perguntar aqui, e a viola? Não foi pro rapaz, não? Vocês não devolveram pra ele, não? Eu e o Eduardo fomos lá no observatório, a viola tava no carro. Nós chegamos lá, quando nós chegamos lá, o Menotti perguntou, cadê a viola? Aí eu, nossa, a viola tá aqui no carro, aí. Meu filho, o observatório tava cheio. Você sabe o que o Eduardo nós fizemos? Nós chegamos, fizemos uma homenagem pro César Menotti, demos uma viola pra ele, a viola que não é nossa. E o cara pagou pra resgatar. Irmão, o cara tá sabendo de nada, ele tá esperando a viola, quem tá esperando eu devolver a viola pra ele. Nós chegamos no observatório, gente, o Menotti chorou, irmão. Chorou recebendo a viola. Ele nunca tinha visto um trem daquilo, aquilo é a mesma coisa que você tá dando pro cara, uma Mercedes, irmão. O cara chorou, o César Menotti Fabiano tava estourado, não, você tá o dinheirinho que eles ganhavam era no observatório na terça-feira, caramba. Tá aqui e tal, pegamos o microfone, o povo batendo pau pra nós, aí eu e o Eduardo saímos de lá, a mesada veio em cima de nós. Mas vocês tiveram noção do que você estava fazendo ou foi no empolgação? Empolgação, mas não falo depois não, vê o que faz com isso. Final da história, nós tivemos que resgatar essa viola com o César Menotti também. Porque nós demos a viola pro Menotti, aí o empresário do Tiago foi na cola dele, cadê a viola? Você nunca mais via viola, cadê? E o Tiago me ligando, cadê a viola? E eu com o Eduardo, nós temos que devolver essa viola pro homem, nós demos essa viola pro César Menotti, aquele rolo todo, contamos a verdade pro Tiago. Aí contamos a verdade pra ele, depois de quase um mês pra frente, e tivemos que ir lá no Menotti. Aí pegamos a viola, devolvemos essa viola pra lá. Olha que loucura isso. Aí Eduardo Bonano lá em casa. O Eduardo me grava um CD com um amigo nosso, que é o Cláudio Teles, que eu ensaiava lá toda semana. Eu não sei que cáguas d'água que ele fez um acordo lá, porque ele ia comigo, à toa. Tava ensaiando com a banda para show, e ele lá ficava sentado lá. Conheceu o Cláudio, o Teles, um amigo nosso, tem um estúdio em Belo Horizonte, inclusive maravilhoso, manda um abraço pro Teles, um cara maravilhoso, sabe de tudo, conhece tudo, tá? De música, das né? do meio sertanejo aqui para trazer, não é só sertanejo, não é tudo, tá? Todo mundo deve ele um dinheirinho, inclusive eu. Pegamos, rapaz. E o Eduardo foi lá e gravou esse disco. Gravou um CDzinho lá. E eu nunca ouvi esse CD. Fui ouvir esse CD depois que fez sucesso. O Eduardo estava lá em casa. Ele gravou esse CD, eu não fiquei sabendo de nada. Ele ia muito para Pompéu. Ele tinha um boteco lá que ele tocava lá em Pompéu. E ele tocava, acompanhava muito meu cunhado. Acompanhava no violão. Meu ex-cunhado, que é o Adriano, é o Anderson da dupla Adriano e Anderson, não sei se você lembra. Que hoje é o alemão do forró? Hoje é o Anderson alemão. É alemão, é. Pedro Leite alemão e tal. Que é, poxa, cara maravilhoso, eu amo ele. Meu ex-cunhado, maravilhoso. E num dessas idas pra Pompéu, o Eduardo foi e, tipo, saiu numa quinta-feira, velho, tô indo lá, vou pra Pompéu, tocar lá.
Depois o Eduardo sumiu, velho. Sumiu na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Eu falei, velho, aconteceu alguma coisa. Eu não conseguia falar com ele, o celular dele não funcionava, não estava funcionando. Na época ele me falou que acabou a bateria, não tinha carregador e ninguém tinha do celular, tinha um celular ruim pra caramba, não era igual hoje, todo mundo tinha carregador pra emprestar e tudo, ele não tinha, que largou que tem pra lá também, que ele falou que pra ele nada era a mesma coisa, ninguém ligava pra nada. E ele sumiu, velho. Falei, o Eduardo morreu. Mataram o Eduardo, ele morreu, ele pegou dinheiro com alguém, ele tá devendo alguém, agiota, alguma coisa, mas matou, ué. Eu não sei onde procurar ele. Aí eu conversei com eu liguei pro meu cunhado, e ele falou comigo, não, o seu Eduardo tava aqui, só que ele cantou aqui, e ele foi lá pra João Pinheiro. Ele foi lá, foi visitar um cara lá, não sei o que é, não. Ah, na época Ah, tá, pode ir. Beleza. Ah, então tá bom. Então você viu ele? Vi, não, tá por aí, pode ficar tranquilo. Aconteceu alguma coisa, a gente fica sabendo aqui. Eu te falei, então tá bom, então tá tranquilo. Esqueci do Eduardo. Quando chegou na sexta-feira, o Eduardo me liga. Eu atendo o celular, voltou o telefone dele. Oi. Irmão, preciso conversar com você urgente. Você tá onde? Eu tava em casa. Ele falou assim, vamos encontrar lá em frente o departamento de investigação, lá no DI, lá no Djalma. Que eu tô próximo aqui, eu tô no meio do caminho, você encontra comigo lá. Lá vai eu, rapaz. Falei, pronto. Eduardo fez alguma besteira. Se ele tá querendo ir lá encontrar com o Djalma, é porque alguma coisa de Djalma vai ter que ajudar a socorrer nós. Alguma coisa ele fez. Roubou alguém, passou em cima de alguém, bateu em alguém, alguma coisa ele fez. Eu saí correndo pra lá encontrar com ele. Quando eu chego lá, eu paro o carro e lá vem ele andando. Aí ele chega, irmão, eu tenho que te contar um negócio. Falei, velho, me conta. Falei, pronto, na hora já. B.O., né? O que você fez, velho? Não sou. Eu tenho que te contar um trem. Você não vai acreditar, não. Se eu te falar, você não vai acreditar, não. Falei, então me fala, velho, pelo amor de Deus. Falou, velho, eu tô estourado. Eu estourei. Eu não sabia, não? Eu estourei, falou comigo. Eu estourei. Falei, você estourou aonde, meu filho? Estourado sou eu. Eu que sou estourado, cantando aqui. Pra todo lugar. Você estourou aonde? Você ficou doido? Estourei, irmão. Tá, mas aqui, você falou que ele tinha falado com convicção. Qual foi a história que ele contou pra você na hora, assim, pra você acreditar na fala dele? Falei, irmão, eu gravei um CDzinho lá no TEDS, assim, assado. Eu regravei um monte de música. A primeira música do CD, O Coração Aberto, a música estourou, velho. O DJ Quilé, sabe qual que é? Eu já ouvia falar dele, porque eu era muito amigo dos pirateiros aqui também. Falei, sei qual que é. Foi na época dos piratas, né? Pegou meu CD, Alex, distribuiu meu CD lá pra cima. Ele pegou do nada, só ele pegou, ele trocou a capa, ele colocou, veio colocar minha foto, meu nome, ele colocou Zezé de Camargo lá, sei lá o que foi, a capa preta, o trem andou. Só que o seguinte, sabe o que aconteceu? A música andou, eu não sabia. Eu cheguei lá em Paupel, comecei a cantar, o povo tava cantando. Já era conhecido. Só que aí o povo não sabia que era eu, que era minha, o que era. Eu sabia que tinha uma música. Não sabia, só que o seguinte, eu tava cantando lá, chegou um cara pra mim lá e falou assim: ô, deixa eu te falar um negócio. Essa música é sua, não? Falou, é. Deixa eu te falar, eu liguei aqui agora, tem um cara que é seu fã e tá querendo te conhecer, só que ele não tá aqui não, ele tá lá em João Pinheiro. Falou, tá em João Pinheiro? Falou, tá. Ele falou, quem que é? Falou assim, é o Rogério Carneiro. Rogério Carneiro do quê? Não, o Rogério acabou de ganhar na Mega Sena. Ele ganhou, tem poucos dias que ele ganhou na Mega Sena. Ele perguntou se você pode ir lá na casa dele, que ele é seu fã. E ele perguntou quanto você cobra pra poder ir lá. Você ir lá cantar umas músicas pra ele, que ele é seu fã, ele tem esse disco, ele tem esse CD aqui, que não tá no seu nome aqui, mas que é seu, ele tem lá. Aí organizou, foi. Né? Não tinha carro, não tinha nada, ele entrou no carro do cara lá, foi parar na casa do Rogério. Chegou lá na casa do Rogério Carneiro, chegou lá, pegou a viola, cantou as modas, contou mentiraiada danada pro Rogério, cantou Não Olha Assim é Minha, Tire Seus... Eu sou primo primeiro do Leonardo, eu sou de Catalão, nasci no Catalão, eu sou primo do Amado Batista, essa música é minha. Dois Corações. Essa aqui o Zezé gravou é minha. No meio da conversa, cantou... O cara pirou, o cara ficou louco lá, eu gravei esse CD e tal. Aí ele foi lá, o cara chegou pra ele e falou com ele assim, ô Eduardo, deixa eu te falar um negócio, quanto que custa pra fazer sucesso? A gente naquela época, você lembra daquela época que a gente ficava só com 1 milhão na cabeça? Sim. O cara perguntava, o que investe na sua carreira que você faz sucesso? 1 milhão. Aí o Eduardo falou pra ele, 1 milhão dá pra fazer sucesso, mas tem que comprar um ônibus, aí tem que fazer uma produção, quem que pode produzir? O Pinóquio. Ele, papapá, foi. Beleza. Isso aí que aconteceu lá, né? Aí o Eduardo chega e me conta. Conheci o cara, assim assado, me contou a história e falou comigo. Falou, irmão, eu estourei. Cheguei lá, Alex. Aí ele me perguntou, você precisa do quê? Falou, eu preciso de tudo. Falou, você mora onde? Falei, eu moro com o Alex.
Alex, não, o Alan e Alex, eu conheço, tal. Aí o cara te conheceu, Alex. Aí eu já fiquei tranquilo. Falei, então, inclusive ele que vai conversar com você, porque meus negócios é tudo com ele e tal. Inventou uma mentiraiada danada no meu nome lá. Aí ele chegou e falou, eu preciso de um carro, eu não tenho carro. Aí o cara chegou na garagem, mostrou pra ele os carros, parou, falou, pode escolher o carro que você quiser aí, ó, pode levar que é seu. Aí ele viu um Chrysler grandão lá, chegou e falou, quero esse aqui. É igual de carro, né? Quero esse aqui, ele pegou e deu a chave pra ele, pode ir embora, é seu. E eu vou te dar R$7.000 por mês, até o negócio andar, eu vou te dar de salário. E você pode mudar pra onde você quiser. E mudou por Minas. O Minas tinha acabado de lançar o 5 estrelas, meu, mudou pra lá. O Eduardo? Isso, quando ele foi me contar tudo, já tava tudo armado, filho, 7 mil. Aí ele pegou a bolsa e mostrou pra mim. Bolo de dinheiro, tinha uns 15 lá, que o cara tinha dado um dinheiro pra ele pagar umas contas também, adiantou um bocado de dinheiro lá pra ele, e falou comigo, irmão, eu estourei, acabou. E amanhã o Rogério Carneiro vai vir aqui. E eu vou levar lá no Gil Manciano pra cortar o cabelo. Que o Gil cortava o nosso cabelo e cortava do Eduardo de graça. O Eduardo não tinha dinheiro. Eu levava ele lá, dava um jeito no Eduardo e tal. Porque vai vir com a família toda. Vai hospedar no Minas, eu vou levar lá no Gil, o Gil vai ajeitar tudo e tal. Mas eu preciso de você. Porque você tem que sentar com ele e firmar tudo que eu falei. Tudo que eu falei, você tem que... Até as mentiras. E as mentiras. E ajeitar tudo, falar com ele do Pinóquio, o Pinóquio é o cara, e falar do negócio do 11, falar do negócio da banda. Eu fui lá, eu fui lá, avalizei todo. O Rogério veio me falar, tá bom, humilde pra caramba, o Rogério da roça, né? Contou a história dele pra mim. Mas e Alex, o que você acha? Eu falei, não, cara, o caminho é esse. Falei, né? Repeti os que o Eduardo já tava em mente. O negócio pegou e foi embora. Naquilo, lembra que eu falei com você que eu tava juntando dinheiro pra ele limpar o nome? Aí eu liguei pra ele, aí eu saí de lá e tal. No outro dia, no terceiro dia, eu falei, seu Eduardo, deixa eu te falar, e essas roupas suas aqui, como é que faz com essas roupas suas aqui? Falei, Alex, dobra tudo e doa. Faz uma doação. Dá lá pra sua mãe, que sua mãe dá pros outros. Não quero nada disso aí. Também, se você vê os trem que tinha, não tinha roupa, tinha uns pedaços de pano, umas coisas que eu emprestava pra ele, mas não servia muito, que eu grande, ele pequeno. Aí eu falei, não, então beleza, deixa eu te falar, e aqueles 600 e poucos reais que tá guardado aqui, que você tá precisando desse dinheiro pra limpar seu nome? O que eu faço com isso aqui? Ele falou assim, fica essa bosta pra você. Isso aí é seu. Falei, pô, o negócio tá melhorando pra mim, né? Já tô ganhando um dinheirinho aqui. Cara, que bacana, hein? Que história legal, né, cara? Se você pensar bem, tem muita história bacana na música sertaneja, sua principalmente, né? De vivência com o Eduardo. E aí foi realmente o começo, né, cara? Mas e depois? Como que procedeu a história depois disso aí? Ali, realmente, foi o pontapé. Dali pra frente, o Eduardo foi, mas a coisa mais legal e mais bacana que a gratidão e memória do coração. O Eduardo é um cara muito grato. Legal isso aí, hein, cara? O Eduardo é um cara muito humilde, muito grato e muito verdadeiro. As pessoas às vezes não entendem o Eduardo, porque o Eduardo é um cara muito correto. O Eduardo, ele podia ter todo problema que a gente mentia pros outros, mas o Eduardo sempre foi honesto. O Eduardo sempre foi um cara muito honesto. O Eduardo para dinheiro, honestidade assim, até hoje. Tanto que ele deixou de ganhar muito dinheiro por ser honesto. Muita gente passou ele para trás. O Eduardo é um cara muito honesto, muito correto com as coisas dele. Na época a gente não pagava conta de jogo, não tinha dinheiro, ele gastava o dinheiro com outras coisas, eu fazia opinião, mas isso aí, opção, vamos pagar isso aqui, depois a gente paga aquilo. Mas uma coisa que ele me chamou num canto e que eu nunca esqueci, e ele, nessa semana mesmo, depois que eu conversei com o Rogério, ele me chamou e falou comigo assim, deixa eu te falar um negócio. Eu vou fazer um pacto com você aqui agora. Isso é um pacto. Guarda isso pro resto da sua vida. As coisas estão dando certo pra mim. Se eu realmente fizer sucesso, pelo que a gente tá vendo aí, que pode acontecer, que não tinha acontecido ainda. Tinha um suspiro. É uma projeção, tava ainda, tava, né? Suspirando. Eu vou fazer um pacto com você aqui agora. Quem chegar lá primeiro vai ajudar o outro. Você tá no caminho, melhor do que o meu. Mas o meu negócio começou a andar para outros cantos que você não andou. Quem estourar primeiro vai ajudar o outro. Cara, que bacana, hein? Que legal. Gosto de ver essas histórias, viu, Alex? Gosto de ver essas histórias que eu acho legal demais. Principalmente o lado de valorizar o próximo, aquele que tá caminhando junto com você. Olha aí o que você falou, cara. Passando essa mensagem do Eduardo, que as pessoas têm a impressão errada do Eduardo a respeito por ser artista, mas aí já prova para todo mundo aí o quanto que ele é leal com os amigos, né? Pode continuar aí. O primeiro DVD dele foi o divisor de águas da vida dele. Quem participou? O Alan e Alex. O DVD que foi outro divisor de águas na vida dele, que é o DVD Na Fazenda. Quem participou? Eu, cantando Desatino com ele.
Primeiro DVD da minha carreira. Quem participou? Do Alan e Alex. Ele. Depois um DVD que eu gravei em Uberlândia. Quem participou? Ele. Programas de televisão. Gugu, não sei o quê. Fátima Bernardes na Globo, Gugu na Record. Quem que me levou? Ele. Então, assim, enfim. E até hoje, tá? Até hoje. Se eu precisar dele, seja financeiramente ou pra minha carreira, do que for. Ele tá pronto. E ele não tá pronto só pra mim. Ele tá pronto pra pessoas que ele não conhece e principalmente para as que ele conhece. Eduardo nunca negou nada pra ninguém. Eduardo não é isso. Eduardo não é um cara mesquinho com dinheiro, não é um cara mesquinho com sucesso, mas o Eduardo é um cara que gosta de reciprocidade. E as pessoas, como aproveitaram muito dele quando ele estava começando a carreira e sacanearam muito ele se tornou um cara mais cabreiro e um cara mais reservado. Gato escaldado, né? Tem medo de água fria. Então ele se tornou um cara mais na dele. E eu fui aprendendo muito com ele, a ser um pouco parecido com ele nesse âmbito. Que eu sempre fui o cara da festa, o cara do network, o cara amigo de todo mundo, e eu fui aprendendo isso. E é gratidão. E é um cara que eu encontro com ele, é meu irmão de coração, não vivo lá dentro da casa dele, como ele não vive dentro da minha, o dia inteiro, pra lá e pra cá. Nós não temos necessidade disso. Nem precisa, né? Eu e ele, nós pega um ano, por exemplo, aí nós mata a saudade, assim, nós fica 3 meses andando junto. Vai para um lado, vai pro outro, pra depois nós descansamos um ano um do outro. A Mariana, minha amiga, esposa dele, esse dia mesmo ela mandou mensagem: ô, cavalo, você tem que vir cá ver nós e tal. Porque ele fica lá na fazenda, né? É mais fácil eu ir lá do que eles virem aqui em Belo Horizonte. Falei, não, eu tô dando a descansada de vocês estão enjoados de mim, eu tô enjoado de vocês. Eu costumo aparecer agora só no aniversário dele lá em dezembro. E tá tudo certo. E é o irmão que eu tenho. É porque a amizade não precisa estar junto, né, o tempo todo, né, cara? Porque a amizade, ela é uma coisa mais forte. A verdadeira é. Ela é uma coisa mais forte do que estar junto. Porque tem pessoas que se vê uma vez no ano, mas é como se estivesse todo dia. Exatamente. Olha, e eu vi tudo acontecer na vida do Eduardo. Eu vi o Eduardo ser empresariado pelo Vaguinho, empresário do Ginigeno. Eu vi o Eduardo andar de garupa do Ginigeno, depois passar o Ginigeno como sucesso. Eu participei da ida do Eduardo para Talismã. Entendeu? Vi a estratégia que ele montou, que ele é inteligente pra caramba. Ele montou essa estratégia pra ir pra lá na época, quando ele contratou a Ed Cury pra fazer a assessoria dele, porque ele queria chegar no Leonardo, através do Leonardo ele ir pra Talismã. Ele é foda, ele foi uma estratégia gigante que deu muito certo e mudou ele, virou a chave da carreira, mudou ele de patamar. O maior projeto teve acho que o maior projeto do sertanejo. Tanto a ida dele pra Talismã e depois, posteriormente, a entrada dele no cabaré junto com o Leonardo foi uma mudança de vida pra todo mundo. O cabaré foi a principal das labels. Ensinou a todo mundo a fazer o que tem hoje. É o que a galera tá fazendo hoje. O Cê Tá Doido, o Sertanejo Série A, que eles gravaram agora, a turma aí, a Maiara Maraíza, Fred e Fabrício, mais a Nayara e tal, e o Ícaro Gilmar lá, com o Humberto e Ronaldo, com o Panda e tal. Isso é cabaré, irmão. Isso é amigos, né? É amigos, depois o cabaré. Só que o cabaré que mudou a parada, né? O cabaré que fez porta de 1 milhão de reais, né, irmão? Cara, que fez o cabaré trouxe o boteco do Gustavo Lima pro negócio, né? E fazer porta de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Pô, isso aí o Leonardo mais o Eduardo cansaram de fazer, eu cansei de ir, cansei de ver. Então, quer dizer, esse é o Eduardo Costa. Pra quem não conhece, eu apresento pra vocês o Eduardo Costa. Um cara de um coração gigante, um cara verdadeiro. Não é fácil de conviver porque ele dá a letra mesmo. Se você tiver uma vaidadezinha, se você não tiver acostumado a ouvir verdade, não vai lá. Se você for lá, vai tomar mesmo. Cara, uma coisa que é legal, que vocês têm música com ele, não tem? Tem bastante moda. Cara, eu queria que você mostrasse o violão aí atrás, ó. Pega o violão aí pra nós. Ai, bicho, eu vou falar com você. Queria que você mostrasse pra nós umas modas que você compôs pro seu pessoal conhecer. Eu não ia trabalhar. Não, tem que mostrar, cara. O cara tem que vir trabalhar aqui, ué. Ai, você afinou esse trem? Tá afinado. Afinou aí, Daniel? Olha. Pô, tem que ter um violão bom. Gostei. Pode levar ele, não pode? Foi do negócio da viola, você tá preocupado, não, né? É a viola aí. Fala que você não tá. Rapaz, nós temos muita moda. Além, não só eu, né? Quanto como o Alan também. O Alan é compositor, maravilhoso compositor também. O Alan também fez várias músicas, ele em parceria com o Eduardo, que dupla sertaneja tem disso também. Você vê que a dupla sertaneja, a gente nem compõe junto, né?
Ele compôs com o Eduardo pra lá e eu com o Eduardo pra cá. Mas isso é por causa questão de tempo também. E o Eduardo... Quer ver? O Eduardo fez um sucesso com o Alan. Vamos falar essa do Alan com ele. Quer ver? Ó, deixa eu ver. Poucas pessoas sabem. Essa música é do Alan em parceria com o Eduardo. Quer ver? Ó. Vou puxar baixinho, porque senão minha voz já é muito aguda. Essa aqui, ó. Essa é do Alan e com o Eduardo Costa. De viver contigo já não faz sentido. Eu não consigo ser tratado desse jeito, não. Se eu ficar ao seu lado, vai ser um castigo. Vou machucar ainda mais meu pobre coração. Essa é conhecida, hein? Aí eu fiquei com raiva. Eu falei, vocês fizeram essa? Aí juntou eu e o Eduardo. Aí o Eduardo, Alex, eu tô com ideia aqui, não sei o que, papapá, e falar de cachaceiro. É, igual eu falei que o Eduardo não bebe, mas o Eduardo toma uma cachaçinha, aquela cachaça que ele bebe no palco, ele gosta. Só que o Eduardo, eu sempre tive... gostar, né, cara? Eu sempre tive inveja dele nisso, que ele consegue. Controlar. Ele consegue tomar 1, 2, 3 e falar, opa, acabou. E acabou mesmo. Acabou, e não vai mais. Só que ele entusiasma muito mesmo, porque ele toma mais, mas eu nunca vi ele tomar mais do que 3 e tal. E aí ele, rapaz, eu tô com ideia que eu vou te colocar numa música junto comigo. Me ajuda aqui, essa moda aqui vai arrebentar e tal. E a ideia é boa, fazer uma moda pros cachaceiros. Aí ele me mostrou a moda. Aí, rapaz, nós fizemos, a música tava praticamente pronta. Aí tava no Gravodisc, ia começar o Caixote. Lembra do Caixote? Tecladista, que era o tecladista da banda do Faustão. O Caixote é famosíssimo aí, faz vários arranjos, tal, arranjador, maestro Caixote, né? O Caixote, rapaz, ia fazer o arranjo dessa moda, só que tava faltando um verso, tava faltando finalizar um verso, cara. E eu e ele lá no Gravodisc sentado, e a gente tá ali, e não saía, cara. Não saía, e caramba, não sai. Aí o Eduardo, vai ser esse verso, mas pra você ver como é que a música era tão rica antigamente, eu falo assim, no sentido de que tipo, você precisava... Da construção, né? E de tempo. Você não podia entregar uma música 2 minutos, tinha que ter os versos. Sim. Porque se fosse hoje, a gente não tinha feito o segundo verso. Não tinha mesmo, era só o que interessa. Até fechar ali. Hoje o que interessa na música, quem é? O refrão, você põe um versinho ali, acabou. Quer dizer, é 2 minutos hoje uma música. Refrão, né? Alguns só tem refrão. É isso aí, exatamente. 2 minutinhos, rapaz, não saía. Quem que chega na hora, sim, é Deus mesmo que manda mesmo. O cara também tem que ter estrela, né? Chico Amado. E o Chico Amado estourado, com um monte de moda com Bruno e Marrone. A questão aí tudo estourando. O Chico chega lá no Gravodisc, nós estávamos sentados na mesa lá no fundo, onde é que a gente ficava lá para comer e tudo. Aí o Chico chegou, gente, beleza, aquele jeitinho dele, humilde pra caramba, mas super inteligente. Aí o Eduardo, Chico, deixa eu te falar, eu tô mais o Alex aqui, rapaz. E nós tá agarrado aqui numa frase da moda aqui, e o Caixote já tá no jeito ali para começar a fazer os arranjos, que eu queria que já fizesse hoje. Nós não tá conseguindo achar, rapaz. Você acredita que o Chico olhou, mas o que é? Falou, isso aqui, pá. Pem. Deu 2 rabiscadas ali. Nossa, Deus, tá pronto. Nós olhamos e o Eduardo falou, não tem condição, não. Vá, matou a música. Pronto. Ele entrou na música? Aí ele entrou na música. Ele encerrou um verso. Mas ele fez o negócio. Fez na hora. É igual hoje o pessoal participa da música sem fazer nada, né? O Dinei, ele não gastou. Depois que o Eduardo contou a história, mostrou a música, nós cantamos um pedaço da moda. Eu tô pra falar com você que o Chico Amado ele não gastou 2 minutos. Assim, ele pensou ali, pum, ele pegou a caneta. Isso aqui. Pá! Entregou a moda. Com a gente, do nosso lado, na nossa frente. E o Eduardo tinha 2 horas nós estávamos sentados lá. E aí saiu essa aqui, com uns grandes sucessos, né? É um dos hinos, né? Dos cachaceiros. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro que fabrica pinga. Eu sou só consumidor cachaceiro. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro que fabrica pinga. Eu sou só consumidor. Chico Amado entra. Vou virando um pé de cana que foi nós. Toda noite eu tô bebendo. Eu bebo é por amor. Por amor eu tô sofrendo. Agora, essa frase que ele finalizou. A marvada me largou e disse que não vai voltar.
E se ela não vier correndo, meu Deus, eu sei que não vou aguentar. Dizem que eu sou cachaceiro. Rapaz, isso aí foi assim, a moda entrou e foi um pipoco. Aí mudou, bicho. Veio o Eduardo com uma outra pegada, né? Porque o cachaceiro, ele deu um outro ar pro Eduardo, né? Que ele veio com um batidão original, né? E os arranjão do caixote com metais, com tudo, cara. Essa música ficou... Do caramba. Essa aqui, ó, esse aqui é o primeiro sucesso do Alan e Alex, ó. É composição sua? Na verdade, essa é uma adaptação nossa. Nós adaptamos essa moda pra música sertaneja, da época que nós pegamos essa música da Mara Maravilha. Mas a música tinha anos, tinha sido gravada, nós trouxemos essa música, fizemos uma adaptação, deu uma mexida na letra. Melodia, na letra, algumas coisinhas nós adaptamos, inclusive a cantada, que não existia, o que nós fizemos na música. E essa música estourou com a gente, foi a primeira música do nosso primeiro disco, 1999, que eu e Alan gravamos, que foi aquele disco que eu contei aqui, que teve a produção do Felipe Falcão ali. Nesse disco nós temos música do Felipe, temos música do César Augusto, temos música da Fátima Leão, temos música de todo mundo, Elis Muniz, dessa turmaiada toda, tudo gravou com a gente. E aí essa aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu pegar o tom baixinho aqui, porque você não me ajuda, né? Deixa eu ver no sol aqui. Olha o original mesmo, senhor. Tira esse medo de mim, não faz assim, não vai embora. Eu não aprendi a te esquecer, ficar sem você não me deixa agora. Tira do meu coração a solidão, esse castigo. Amor, não me enlouqueça, por favor, não me deixa. Fica comigo. Aí tinha aquela parte que a gente fazia, né? Olha pra mim. Aí o Alan, não faz assim. Diz que é mentira, que não é o fim. Tem de entender, dê uma chance pro meu coração. Oh. Tira esse... aí a música explodiu. A gente não podia passar nenhum show sem cantar, o Fica Comigo. E aí gravamos em 99, e aí arrastamos aqui em 99, 2000, blá, 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 blá. Acabou sendo a primeira música inédita, né? Considerada inédita. Né? Inédita que a gente fala assim, quando você grava uma música que, por exemplo, o Brasil não conhecia essa música com a gente, mas aqui em Belo Horizonte, Metropolitana, Minas Gerais toda conhecia com a gente. Tocava nas rádios, tocava em tudo e a galera sabia. E o César Menotti e Fabiano, foi também devido a esse auge nosso, né? Foram duas músicas, foram três músicas que eles pegaram, que foi daquele, que foi no Café Cancún, né? Foi daquela gravação que explodiu, né? A do Pinóquio, aquela ao vivo ali. Ele pegou o Fica Comigo, do Alan e Alex, né? Que fez muito sucesso com a gente. Caso Marcado, Palavras de Amor, do Chaparral, da banda Chaparraus. Chaparral, na verdade, Chaparral, o trio Chaparraus lá do Espírito Santo. A banda Chaparral aqui de Belo Horizonte, a Noli, o Guilherme, a turma. E pegou na época, quando me perdi, você apareceu. Esperando na janela. Mas que o Antônio Casaneto que tinha gravado. É mesmo, com ele. Sucesso com o Antônio Casaneto. Sucesso. E aí que depois quase que deu um problema, porque o Rio Negro gravou ela. Acabou puxando isso aí, e os meninos tinha gravado. Tanto que deu... Foi quando o Rio Negro e os irmãos ligaram lá pros Menotti para ver se eles autorizavam eles gravarem o Caso Marcado. O Caso Marcado, sim. Aí os meninos, pô, bicho, a música tá bem com a gente aqui, você gravar isso aí vai matar a gente. Realmente matar, porque o Rio Negro tava estouradaço, né? Então, quer dizer, pra você ver, história de bastidor, né? Foi a gravadora, né, que queria que eles gravassem, mas aí eu conto essa história que... E deu um problema danado também nesse... Mas esse não foi o disco do ao vivo, não. Esse que nós contamos aqui foi do ao vivo. Essa outra história que eu vou contar foi fora do ao vivo, que foi o Me Apaixonei, né? Me Apaixonei, deu um problema danado, porque foi uma música que quase deu um problema, né, de briga e tudo. Briga, a gente fala assim, de uma inimizadezinha por causa do Eduardo. Ah, é? Pô, foi a música do ao vivo, né? Explodiu, né? Mas era uma... Os Menotti gravaram chegou a ser uma música de trabalho do César Menotti e Fabiano também, né? Anteriormente, né? Que o Mato Grosso Matias tinha gravado, não virou. Mas o César Menotti tinha gravado, a música tinha dado uma andadinha. Mas a música, quando caiu, parece que a música nasceu pro Eduardo, né, velho? Tem música tem endereço, né, cara? Aí assim, ela foi bem com os Menotti, mas quando caiu na boca do Eduardo, aí o trem desandou mesmo. Então, muita moda. E eu fiz muita moda do Alan e Alex também, que fez sucesso, né? Já bombou, tá fervendo. Essa festa é a melhor que tá tendo.
já bombou, tá fervendo. E esse show é o melhor que... As pessoas, o Brasil hoje conhece, né? O Pedrinho, dono do Supermercado BH, essa música foi a música do Supermercado BH. Quando o Supermercado BH entrou, e ela foi durante muitos anos a música do Supermercado BH, que inclusive o Pedrinho tem que patrocinar aqui, Essência Sertaneja, hein? Da onde que eu vou fazer essa propaganda pra você aqui, ó. Já bombou, tá fervendo. O BH é o melhor que tá tendo. Aí a música explodiu com a gente, né? Porque passava em todos os comerciais, né? Do Supermercado BH. E eles, pô, fazem muita coisa. Estourou. Aí depois eles usaram a outra música nossa também, que é minha também, composição minha. Com meu parceiro, meu amigo, meu irmão, Richard Brasil, ó. Minas Gerais é bom demais. Minas Gerais é bom demais. Aí eu fiz... O BH é bom demais. O BH é bom demais. Então, assim, explodiu também. Essa era da televisão. Quando ele fazia propaganda do Supermercado BH em TV, tocava essa. Nas rádios e nas inaugurações dos supermercados, o Já Bombou. E há pouco tempo atrás, quando eu encontrei com o Pedrinho, ele falou, não teve jeito não. O Gustavo Lima fez uma... Mas não adianta, a música do BH é o Já Bombou, e eu falei pra ele, a música, eu já tinha falado, essa música fez sucesso com a gente também, mas da nossa carreira, mas essa música é sua do BH. Ele falou, aguenta aí que eu quero repaginar ele, vou usar ela novamente com vocês. Eu falei, tô só te esperando, em breve nós vamos gravar com ele lá. Com o Pedrinho? Pro Supermercado BH novamente. Cara, que bacana. Ó, Alex, te agradecer, cara. Primeiro, gente, agradeço, meu irmão. Aproveitar com o pessoal aqui, é a primeira vez que a gente se encontra, né, pessoalmente, a gente conversa muito pelo WhatsApp. Pela internet, é engraçado. O Alex ainda me surpreendeu mais ainda, cara, que pessoalmente você é muito mais animado ainda do que no WhatsApp. Você já falava daquele jeito e tal. É muito energético, muito café. Cara, quero te agradecer. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. É o primeiro episódio aqui, eu acho que a gente começou muito bem. Sim. Tá? E desejo pra você o melhor. Obrigado. Dá pra ver que você é um cara de bem demais. Espero que você possa voltar de novo aqui, né, pra gente conversar cada vez mais. Eu queria que você falasse sobre a essência que é o Alex. Qual que é a essência do Alex? Para as pessoas que estão vendo aí, saber que você não é só mais um artista, além de você conhecer todo mundo, você tem uma história. Mas desse tempo que passou, qual que é a essência que o Alex tem que passar para as pessoas? Cara, a maior essência é ser fiel a Deus, acreditar que Deus pode tudo, que Jesus pode mudar qualquer tipo de história. E a essência que eu carrego comigo também é de não se vender a preço algum. Nada nessa vida vale a sua paz, o seu travesseiro. Eu tive grandes oportunidades de prostituir a minha vida. Prostituir, que eu falo, é de me vender dentro de um sistema que eu nunca acreditei que valeria a pena para mim. Eu escolhi Belo Horizonte, escolhi Minas Gerais, escolhi fazer o que eu gosto, que eu amo. Eu tenho outras vertentes hoje, já de alguns anos, eu tenho outras empresas, eu tenho empresa em São Paulo, eu tenho outras situações. Hoje eu não vivo 100% da música mais, mas é o meu carro-chefe, será eternamente. Mas eu faço tudo com muito amor, e essa essência vem de Deus. É só isso que eu deixo para todo mundo. Falou, gente, busca a Deus acima de qualquer coisa, né? Porque na palavra do Senhor fala o quê? Buscai primeiro o reino dos céus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Então é isso é sem demagogia, não é pregando religião, não é falando nada, vai nessa. Acredita no seu talento. Criador, se você tem uma dupla sertaneja, não separa. Eu ouvi isso do Zezé. Ele falou comigo, eu passei todos os problemas que eu tinha que passar com meu irmão, passo até hoje, mas nós nunca separamos a nossa dupla. E o dia que nós separamos, e brigamos, nós voltamos rapidinho porque a gente sabia que era a coisa mais errada que a gente estava fazendo na vida. Todo o tempo que eu perdi foi por ter separado também do meu irmão, que o Alan é um irmão que eu tenho na minha vida. E hoje, graças a Deus, a gente está muito bem. Aprendizado, né, cara? Eu quero voltar aqui, né? Se Deus quiser, no momento oportuno, com o Alan. Vai ser uma entrevista do Alan e Alex, que é onde a gente quer conversar com você para te contar sobre como iniciou o sertanejo universitário, aqui através da gente, no primeiro CD elétrico do Brasil, o primeiro artista de micareta, né? O primeiro artista a cantar em Salvador como dupla sertaneja, enfim. Várias outras situações que eu quero vir aqui com o Alan para poder te contar um pouco da nossa história. Vai ser um prazer. Da dupla.
Hoje eu vim aqui para falar da minha essência sertaneja, contar as minhas histórias com os meus amigos. Tem muita coisa, porque 34 anos de carreira... É muita coisa, né? Tem muita coisa para contar. Mas a essência é essa. Deus e acreditar na música sertaneja de verdade. Isso até tá virando clichê, né? Sertaneja de verdade, parece que as outras são todas de mentira, não é isso. Quando a gente fala de verdade, é falar da música sertaneja mesmo, aquela que toca o coração. Da arte, né? Aquela que muda mesmo a vida das pessoas. Eu me apaixonei ouvindo música sertaneja, eu chorei muito ouvindo Zezé de Camargo, por causa de uma mulher, por causa de uma ex-namorada. E a gente precisa voltar a isso, o quanto antes. A gente precisa ter essa lembrança. Pô, ouvir um Henrique Juliano e chorar. Ouvir um Zé Neto e se apaixonar mesmo, um Gustavo. Então, gente, vamos fazer força para isso, para voltar essas modas, aquelas que tocam no coração mesmo. Eu não estou falando que vocês não estão fazendo isso, mas você que está começando ou você que ainda não chegou, vai por esse lado. Porque o Eduardo sempre falava isso e a gente sempre comentou. Música que perdura é música que toca no coração dos outros. E aí eu vou falar, música que tem essência. Então você precisa da essência sertaneja. A música tem que tocar. E a música que toca é aquela moda romântica. É aquela que vai lá e entra lá dentro do peito e faz o caboclo moer 1 litro de cachaça e pegar o chifre, arrastar no chão mesmo. Hoje a gente tá faltando até chifre. Hoje em dia o povo comemora o chifre. Antigamente nós sofríamos por causa do chifre. Hoje mudou. Hoje o cara leva o chifre, ele acha bom. Eu já não tô entendendo mais. O mundo mudou. Minha época do Dinei, a gente era chifrado. Nós passava 3 meses bebendo cachaça, chorando e emagrecia tudo, meu filho. Nós ficava magro, nós perdia 50 quilos. A única coisa que prestava no chifre era isso, que quando você leva o chifre, você emagrece, né? Não precisa da academia mais, esquece, não precisa tomar monjara, emagrecia. Hoje em dia o cara leva chifre, ele acha bom, beleza, que melhor. Eu não entendo mais. Então, gente, vamos voltar. Na Bíblia diz que no final dos tempos o amor esfriaria, mas não imaginava que era desse tanto, não, misericórdia. Meu irmão, a minha essência é essa, que Deus te abençoe, muito sucesso, muita paz, muita saúde, sucesso, pra nós, que eu possa te dar muita sorte, que esse primeiro episódio não, aqui. Já não deu só sorte, você agregou valor para aqui, cara. Quem sou eu agradecer pelos outros, mas eu agradeço pelo meu estado, agradeço por Minas Gerais, agradeço por Belo Horizonte, pela música mineira, por você ter me escolhido como um cara daqui, e como você é também, hoje você é conhecido no Brasil inteiro, nesses embates maravilhosos, nessa contribuição que você tem dado para a música sertaneja. O Brasil te conhece, o Brasil te ama já, a turma gosta de você e você foi fiel a nós aqui. Você falou, pô, vou começar com um cara que representou e que representa, de certa forma, a essência da música sertaneja de Minas Gerais. Obrigado por esse convite, que Deus te abençoe, conte comigo. Não sendo dinheiro emprestado, porque se for também, até R$150 conta comigo. Agora, uma coisa, se eu te ligar pedindo, não empresta. É emprestar e não receber, entendeu? Então, assim, já aviso antes. É meu amigo, meu irmão. Ligou pedindo, me dê. Pedir 1.000, me dá 500. Alex, me paga quanto você puder. Mas esquece, não vai receber nunca, tá bom? Te amo, um beijo. Obrigado, viu? Pelas Deus te abençoe. Parabéns, ó. Tamo Deus junto. abençoe muito sua vida, tá? Amém, nosso tá? Gente, você que ficou até aqui, obrigado pela companhia. Agradeço muito, principalmente ao Alex, por ter não só a descontração, né? O Alex é um cara pra cima, e de pessoas assim, que não só a música sertaneja precisa, mas também todo mundo que convive com pessoas igual o Alex, com certeza vai estar cada vez melhor. Ó, deixa o seu like aí, o seu comentário. Se puder mandar alguma pergunta também no comentário e depois responder, conto com vocês, viu? Até a próxima.